eu gostaria também de imediatamente fazer o registro, em nome, inclusive, do próprio líder, deputado Zé Guimarães, que se somou desde a outra sessão nessa mesma decisão e nesse mesmo comportamento, em nome dos partidos de oposição também, da atitude de obstrução. Obstrução para que se paute a medida provisória 1000. Agora, seria importante que a base do governo também dissesse as razões da sua obstrução, que me parece não ser por causa da MP 1000. Então, precisa deixar claro para a sociedade brasileira as razões da sua obstrução, porque certamente não é por conta desta pauta. E é preciso que fique claro quais são os acordos não resolvidos, quais são as disputas não resolvidas que levam à obstrução dos partidos da base do governo. Para nós, a medida provisória 1000, ela não é nem um pouco secundária, não é para nós e nem para a sociedade brasileira indiferente, mesmo que algumas atividades econômicas tenham retomado, porque a situação econômica e macroeconômica brasileira são gravíssimas. Alguns dados aqui já foram expostos, né? Não só o nível do desemprego crescendo, o nível de precarização e de falta de direitos assustadores, a chamada uberização da sociedade brasileira, a situação das mulheres chefes de família gravíssima, e também a inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos que não conta com nenhuma atitude do governo de garantir o consumo interno, de garantir a permanência dos alimentos dentro do país, né, como exportação aumentada e os alimentos sendo encarecidos para a sociedade brasileira. Nós temos aumentos de 300%, 400% de alguns gêneros alimentícios da cesta básica e as pessoas tendo dificuldade de acessar esses gêneros alimentícios. Espero que alguns parlamentares aí que se somam ao fundamentalismo não se preocupem com a palavra gênero, inclusive em gênero alimentício, que é o que a gente tem visto, inclusive, acontecer na Câmara de alguns anos para cá. Mas é importante a gente dizer que pautar a MP 1000 hoje ela é decisiva. O governo está numa manobra absurdamente ridícula de esperar a medida provisória caducar para dizer, bom, já passou o tempo, já paguei os R$300 até dezembro, não precisa mais votar. Isso é uma manobra inaceitável para o parlamento brasileiro. Isso é a submissão do parlamento à manobra do governo. A chamada independência dos poderes tem que acontecer agora. Nós temos o direito de disputar o que achamos e devemos no conteúdo dessa medida provisória. O presidente da Câmara precisa pautar a medida. Se o governo tem maioria, que decida, que vote, que os deputados coloquem suas digitais contra os R$600, mas que nos permita a disputa, que a gente consiga argumentar, colocar os dados na mesa, diante, inclusive, da situação econômica do povo brasileiro, dos aposentados, das mulheres, dos homens trabalhadores que estão desempregados, subempregados, precarizados, que nós consigamos votar os R$600 que retroativamente terão que ser pagos. Que a gente consiga, inclusive, elevar esse valor para aqueles que estão em outras leis, como a Lei Aldir Blanc, como a Lei da Agricultura Familiar, que precisamos derrubar os vetos. Para os indígenas, para a população quilombola, nós precisamos garantir esse valor daqueles que estão beneficiados em outras leis. Além disso, presidente, é importante dizer que nós precisamos votar o orçamento, precisamos debatê-lo na comissão de orçamento. Não é vir direto ao plenário, porque aqui no plenário nós não vamos conseguir negociar os conteúdos desse orçamento que são gravíssimos. Está tirando dinheiro do SUS, está retirando dinheiro da educação, está retirando dinheiro da ciência e tecnologia, está retirando dinheiro da infraestrutura. A emenda do teto de gastos, ela é um limitador grave, inclusive para uma reforma tributária progressiva, porque nós podemos tributar os ricos, tributar patrimônio, tributar herança. Com o teto de gastos nós não vamos conseguir gastar. Nós precisamos quebrar este muro, quebrar esse obstáculo. O teto de gastos impede que o recurso vá para onde ele precisa ir para salvar vidas, para salvar os empregos, para girar a economia, para gastar na previdência social, para gastar na seguridade.
para colocar recursos na infraestrutura e no desenvolvimento nacional, para desenvolver a ciência, para gastar na vacina. Nós precisamos quebrar essa emenda, que é uma inovação puramente brasileira. Não existe no planeta um congelamento na Constituição. Nós precisamos acabar com isso. Isso é um torniquete no pescoço de todos os governos. E não adianta o deputado ir para a tribuna dizer que os governadores e os prefeitos não estão fazendo auxílio emergencial. Os governadores e prefeitos reduziram suas arrecadações e não tem maquininha para rodar dinheiro. Isso tem que ser no nível do governo federal mesmo. E essa agenda deste governo, que é corrupta, e repito isso, não é só pela família das rachadinhas e da milícia, e do Queiroz botando dinheiro na conta da família e da primeira-dama, com dinheiro vivo comprando coisas. Não é só porque o vice-líder do governo, que é quase união estável com Bolsonaro, como ele próprio disse, que coloca dinheiro nas nádegas. Não é só porque existem ministros que já estão denunciados com processos, como foi o ministro Fujão da Educação, que está com inquérito no Supremo, o ministro do Turismo, o ministro do Meio Ambiente, como também o ministro da SECOM, que tem denúncias gravíssimas, como são diversas medidas corruptas de intervenção na Polícia Federal. Como é que pode um presidente dizer que acabou com a Lava Jato, como se ele fosse fazer ingerências dentro do Ministério Público e do Poder Judiciário? É isso mesmo? Dizer, acabou a corrupção no meu governo? Como que pode anunciar uma coisa dessa? E logo depois o vice-líder do seu governo ser apanhado nessa situação? Mas a pior corrupção é a que ele faz com o mercado, doando em licitações espúrias ou sem licitação as empresas públicas brasileiras, doando essas empresas ao mercado, submetido ao governo americano. É assim que é a corrupção, é com o mercado. Essa é a corrupção maior do senhor Guedes e do senhor Bolsonaro. É fazendo transações espúrias, Banco do Brasil e Banco Pactual. Essa é a corrupção maior que fica ali escondida num discurso de privatização, de salvar a economia brasileira. Essa é a principal corrupção desse governo, que não aparece, que tem farsa de legalidade. Mas é preciso dizer que este governo é fruto de um processo golpista e que tem suas representações nas cidades que fazem igual. Este governo é um mercador da morte, que induz substâncias que não são eficazes, que tira dinheiro da saúde, que induz a não uso da vacina. Esse é o governo corrupto, negacionista da ciência, que induz comportamentos erráticos, que usa fake news, mas que é fruto de um processo golpista, como foi no nosso entorno da América Latina inteira, no Equador, na Bolívia, na Argentina, e que da Venezuela tentaram e não conseguiram, que fizeram em Honduras, que fizeram no Brasil, mas o entorno começa a responder. A Argentina já reagiu, a Bolívia já reagiu, espero que o Equador e o Chile façam o mesmo, e espero sinceramente a derrota de Trump na América. Será um grande alívio para o mundo se esse Trump for derrotado, e é essa a nossa expectativa nas eleições de novembro, que o Trump sofra uma derrota, para que a gente tenha um certo alívio dessa pressão que é muito parecida com essa negação da ciência, com esse discurso fascista, violento, que amplia o preconceito, inclusive o preconceito racial, o preconceito contra as mulheres, nessa violência política de gênero que só aumenta nesse momento, inclusive, das eleições e contra a qual nós estamos reagindo. Mas nós esperamos que essa reação também se intensifique no povo brasileiro, se intensifique, porque nós vamos conseguir fazer esta reação crescer, porque o povo está começando a rejeitar essa visão preconceituosa de pulsão pelo ódio, de pulsão pela violência, da propaganda enganosa, desse comportamento na pandemia, desse comportamento de degradação ambiental no Brasil, desses crimes contra o meio ambiente, desses crimes contra a população indígena, do crime contra a negritude brasileira, contra a população majoritariamente negra no Brasil, do preconceito, do feminicídio que cresce no Brasil, do preconceito contra as mulheres na política, dessa luta que nós vamos desenvolver para salvar a democracia e a liberdade no Brasil. Isso não vai tardar. E eu, sinceramente, acredito no povo brasileiro. E tenho certeza que esses partidos que compõem a oposição no Brasil, mas também os partidos que acreditam na democracia, não apenas na esquerda, saberão isolar
mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de política, e nós vamos virar esse jogo. Tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos virar esse jogo e nós vamos conseguir respirar um outro oxigênio no Brasil. Muito obrigada, presidente.